Eu tinha me mudado fazia só uma semana. O apartamento era bem localizado, não na parte mais agitada da cidade, mas ainda de fácil acesso. Consegui alugar um lugar no último andar de um prédio de 5 andares. Lá em cima, o corredor já era bem estreito e não tinha muitos apartamentos. Na verdade, nesse último andar só tinham 4. O meu, no canto direito, no fim do corredor. Ao lado, um apartamento que supostamente estava vazio há anos. Depois outro que estava em reforma há muito tempo. E no extremo oposto morava uma senhora, sozinha. Quando o proprietário me mostrou o lugar, eu me apaixonei na hora. Não tinha muitos prédios altos no bairro, então parecia que você estava acima da cidade em si. Conseguia ver longe, apreciar a vista das árvores distantes e o pôr do sol. Aquele apartamento parecia um sonho. Sem muita hesitação, decidi ficar com ele. Em poucos dias eu já tinha me mudado e pensei comigo, não podia estar mais sortudo. Talvez uma semana tenha se passado quando ouvi os barulhos pela primeira vez. Uma noite, no meio do sono, fui acordado de repente. Parecia que alguma coisa tinha caído, um guarda-roupa ou algum móvel pesado. Sentei na cama na hora, assustado. De onde será que veio essa pancada tão forte? Liguei rapidamente a luminária da minha mesinha de cabeceira, vai que era um ladrão. Ou sei lá o quê. Aí veio de novo, um estrondo alto. Mas dessa vez parecia uma porta batendo, seguido de passos pesados. Os barulhos vinham do apartamento ao lado, o que ficava do lado do meu. Fiquei ali, confuso. O proprietário tinha me dito que aquele lugar estava vazio há anos. Um casal de idosos morou ali uma vez. Eles tinham um filho, mas ele se mudou para o exterior e o apartamento foi abandonado. E agora parecia que alguém estava desempacotando ou até mesmo se mudando. 1 da manhã? Olhei para o relógio. Com certeza era exatamente 1 da manhã. De novo veio o barulho, como se caixas estivessem caindo. Só podia ser comigo, pensei. Finalmente me mudei para o apartamento dos meus sonhos. E agora algum lunático decide se mudar para o lado no meio da noite. Levantei, fui para a sala e verifiquei se a porta da frente e as janelas estavam trancadas. Ainda estava um pouco paranoico por ser novo no lugar, mas estava tudo seguro. Me servi de um copo d'água e voltei para o quarto. Afinal, tinha trabalho de manhã. Não queria passar a noite toda ouvindo alguém remexendo móveis. Ainda bem que estava cansado o suficiente para o sono me pegar, embora os barulhos continuassem. Quando o despertador me acordou de manhã, silêncio. Nenhum barulho. Igual quando me mudei 1 semana antes. De manhã, saí correndo do apartamento. Ainda dei uma olhada brava para a porta do vizinho, mas não tive tempo para nada. O trabalho estava me esperando no escritório. Meu dia passou rápido. Uma terça-feira normal. No caminho para casa, peguei comida chinesa para o jantar. Perfeito. Em casa, assisti TV. Não tinha nada melhor para fazer do que assistir programas idiotas. Programas de perguntas e respostas eram meus favoritos. Mas como não eram muito emocionantes, peguei no sono no sofá logo depois do jantar, com a TV ainda ligada. Quase gritei quando acordei. O sofá realmente tremeu embaixo de mim. Parecia que uma tonelada de terra tinha acabado de cair em algum lugar. Ou como se um trem estivesse passando na rua lá fora. Durou só um segundo. Mas no meu estado meio dormindo me aterrorizou. O que estava acontecendo? Me levantei do sofá e fui jogar água no rosto para acordar um pouco. Aí ouvi de novo. Os mesmos barulhos da noite passada. Mexendo, arrastando, como se alguém estivesse reformando o apartamento. Sentei de volta no sofá, irritado. Eu devia saber. Bom demais para ser verdade. Um apartamento bonitinho, quase sem vizinhos, em uma localização ótima. Eu devia saber que tinha alguma pegadinha. Afundei no sofá, cabisbaixo. A TV ainda estava ligada, embora meu programa favorito tivesse acabado há muito tempo. Agora já era 1 da manhã. Foi aí que me caiu a ficha. De novo, exatamente 1 da manhã, igual à noite passada. Era alguma piada de mau gosto do vizinho começar a mudar os móveis à 1 da manhã? Aí uma barulheira veio do apartamento do vizinho, como se alguém tivesse ligado uma máquina de lavar roupa de 100 anos atrás. Meu sofá vibrou, a parede zumbiu e alguma coisa pareceu bater do outro lado. Indignado, aumentei o volume da minha TV. Se é guerra, beleza. Guerra seja. Amanhã eu ia trabalhar de casa de qualquer jeito. Podia lidar com o barulho deles hoje à noite. O documentário sobre pessoas acima do peso agora estava tão alto que me deu dor de cabeça. Mas não me intimidei. Se eles não iam se importar, então eu ia mostrar para eles. Aí, de repente, alguém bateu na minha porta. Não! Socou na porta com raiva. Fiquei bravo também. São eles que estão fazendo barulho e estão socando na minha porta? Essa era a segunda noite que eu era acordado pela reforma deles no meio da noite.
Fui pisando duro até a porta e a abri com força. Lá estava um homem com cara de sono, de roupão e pijama. Nada a ver com o que eu estava esperando. Cara, você é louco? Ele começou. É 1:30 da manhã e você está botando a TV no último volume? Você perdeu a cabeça? Eu só... Gaguejei constrangido. Eu estava brigando com os vizinhos. O homem me olhou com os olhos apertados, confuso, como se eu tivesse dito algo impossível. Que vizinhos? Ele zombou. Ninguém mora do seu lado há anos. E as pessoas de baixo se mudaram mês passado. Os 2 lugares estão vazios. Um silêncio pesado caiu. Eu não sabia o que dizer. O homem parecia irritado, cansado e profundamente desdenhoso. Abaixa essa porcaria da TV, ele rosnou finalmente. Consigo ouvir daqui de 2 andares abaixo. Estou tentando dormir. Desculpa. Não vai acontecer de novo. Murmurei nervoso. Mas aí me caiu a ficha. E se esse cara só conseguisse ouvir minha TV, mas não aquela pancadaria e barulheira horrível vindo do lado? Enquanto ele se virava para ir embora, eu gritei para ele. Espera, eu disse. Você tem certeza que não ouviu mais nada além da minha TV? Não, ele respondeu com uma expressão dura. Agora abaixa, ou da próxima vez eu chamo a polícia. Ele desceu as escadas, me deixando sozinho com meus pensamentos. Desliguei a TV rapidamente. Melhor não dar mais um motivo para ele reclamar. Mas a pergunta me corroía. O que estava acontecendo do lado e como ninguém mais parecia notar? Meu dia foi horrível. Não importa o quanto eu achasse que o trabalho ia me distrair, eu não conseguia me concentrar em nada, exceto no que diabos estava acontecendo no apartamento do lado. O que era tudo aquilo? Fiquei ouvindo durante o dia, forçando os ouvidos, esperando ouvir alguma coisa. Mas nada. Até durante as reuniões minha mente vagava, me perguntando se eu ia pegar algum som. Meu chefe até me repreendeu, perguntando se eu estava prestando atenção, porque era óbvio que minha cabeça estava em outro lugar. No fim do dia, senti que já tinha dado. Era melhor eu ir para casa. Talvez eu só precisasse de uma caminhada à tarde, senão eu ia mesmo enlouquecer, obcecado com os barulhos do lado. Assim que saí do meu apartamento, vi a única vizinha do meu andar, a senhora, chegando no topo da escada. Boa tarde. Eu a cumprimentei educadamente. Ela só acenou com a cabeça, respirando com dificuldade. Estava carregando uma sacola grande de compras. Devia estar exausta. Mas assim que ela percebeu de qual apartamento eu tinha saído, foi como se ela tivesse se assustado. Ela correu para o próprio lugar com a sacola pesada. Não pensei 2 vezes. Corri atrás dela e ofereci minha ajuda. Não. Não precisa, filho. Ela disse com os olhos baixos, como se nem quisesse olhar para mim. Eu consigo sozinha. Tudo bem, eu disse gentilmente. Mas então pelo menos me ajuda com uma coisa. Se eu puder, eu tento. A mulher respondeu com uma risada baixa. O que você precisa? Algo estava estranho. Ela não parava de andar, como se estivesse tentando escapar de mim. Ela mantinha os olhos no chão, quase não me dando uma olhada. Você por acaso sabe, eu insisti, mesmo com ela praticamente fugindo de mim, o que está acontecendo no apartamento do lado do meu? A mulher não quis responder, só continuou indo para a porta dela, murmurando para si mesma. Ela não disse uma palavra até estarmos bem na porta do apartamento dela. Até então ela só bufava e suspirava, como se estivesse procurando as palavras certas. Então você sabe quais são os barulhos à noite? Eu insisti. Eu com certeza não sei, ela respondeu, destravando a porta. Sem mais nenhuma palavra, ela tentou entrar, fingindo que eu nem estava ali. Mas eu consigo ver que você sabe de alguma coisa, eu disse com a raiva entrando na minha voz. O que é essa pancadaria à 1 da manhã? A velha se virou da porta então. Dessa vez ela me olhou direto nos olhos. No rosto dela eu podia ver medo. Medo de alguma coisa que talvez ela nem pudesse falar. Filho, ela disse depois de uma breve pausa. Não faça perguntas. Não se meta nisso. Fique quieto. Você vai ficar melhor. E com isso, como se estivesse encerrando o assunto para sempre, ela fechou a porta na minha cara. Fiquei ali, completamente perplexo. O que ela quis dizer com não se meta nisso, você vai ficar melhor? O que tinha naquele apartamento? Enquanto eu encostava o rosto na parede, a voz murmurante de repente ficou mais clara. Eu conseguia ouvir o homem falando. Mas não fazia sentido. Ele estava recitando números, um após o outro. 2024-8-23, 2024-8-26, 2024-8-30. Depois de um momento pensando, juntei as peças. Eram datas. Datas da semana que vem. Que diabos isso queria dizer? O que ia acontecer então?
E aí a pancadaria começou de novo. Parecia que alguém tinha empurrado uma mala ridiculamente pesada bem contra a minha parede. Pulei para trás de susto. Será que eles perceberam que eu estava ouvindo? Mas rapidamente descartei o pensamento, porque agora ouvi vozes de fora. Conversando. Pessoas estavam falando no corredor. Essa era a minha chance. Não importa o que dissessem, eu tinha que descobrir o que estava acontecendo naquele apartamento do lado, o que me mantinha acordado há 3 noites seguidas. Corri para a minha porta e a abri sem pensar. Tinha uma figura parada na porta do vizinho. Parecia um morador de rua, embora eu não conseguisse ver o rosto dele. Um boné de beisebol estava puxado para baixo sobre os olhos, e por cima ele tinha um capuz bem fechado. O casaco grosso dele estava encharcado, e ele estava vestido como se não fosse meio de agosto. Ei! Eu gritei imediatamente. Pode me dizer o que diabos você está fazendo no lugar do vizinho? Mal consegui falar as palavras antes que a figura empurrasse um envelope pela fenda da correspondência do vizinho e saísse correndo pelas escadas. Foi aí. Meu sangue ferveu. Esse canalha provavelmente tinha invadido o apartamento vazio, fingindo que ninguém morava ali, e agora era ele que estava me mantendo acordado à noite. Eu não ia deixar barato. Ainda descalço, só de camiseta e cueca, corri atrás dele. O homem, percebendo que eu estava perseguindo ele, começou a correr mais rápido, praticamente pulando os degraus. Para, seu canalha! Eu gritei para ele. O que você está fazendo aí dentro? Mas a figura não respondeu. Ele só correu mais forte. Para, droga! Eu gritei furioso, mas descalço e correndo perdi um degrau, eu chiando de dor quando caí de joelhos. O homem nem sequer olhou para trás. Ele sumiu na última curva da escada. Provavelmente já estava na rua. Eu nunca ia descobrir quem ele era. Xingando baixo, sentei na beira da escada, esfregando meu tornozelo latejante. Eu tinha torcido ele feio na minha corrida estúpida. Bem nessa hora, uma moça apareceu subindo as escadas. Ela congelou quando me viu sentado ali. Ah, ela disse nervosa. Boa noite. Caiu a ficha na hora. Ela morava no 2º andar, se eu me lembrava bem, e devia estar voltando de uma festa. Ela parecia um pouco alterada. Ei, eu murmurei. Vai, não se preocupe. Eu moro no 5º. Só tive um pequeno acidente, só isso. A garota me deu um sorriso estranho, claramente sem saber o que pensar de me encontrar sentado ali no meio da noite. Aí ela passou sem mais nenhuma palavra, correndo escada acima. Espera aí! Eu gritei para ela. Você não viu ninguém sair pela porta da frente, viu? Ela se virou, hesitando, pensando. Não, acho que não. Ela disse finalmente. Eu estava sentada no carro do meu namorado lá fora por pelo menos 20 minutos, e ninguém saiu nesse tempo. Desculpa. Aí ela se virou e continuou subindo as escadas. Fiquei onde estava, esfregando meu tornozelo dolorido, e só um pensamento queimava na minha mente. Aquele maldito apartamento do lado. Naquela noite, achei melhor não mexer com o vizinho de novo. Eu estava cansado e tinha trabalho no dia seguinte, mas quando acordei de manhã, decidi que não ia trabalhar de jeito nenhum. Meu tornozelo tinha inchado muito e era difícil até ficar em pé nele. Então tive uma ligação estranha com meu chefe, dizendo a ele que ia trabalhar de casa por um tempo. O dia se arrastou. Enfaixei meu pé, tomei alguns remédios, esperando que ajudasse. Quando o dia finalmente passou, eu estava exausto. Pedi comida para a viagem e decidi que ia ignorar o lugar do vizinho por enquanto. Se eu continuasse obcecado, ia perder a cabeça. Mas depois de 3 noites sendo acordado à 1 da manhã, apaguei quase que imediatamente. Acordei com gritos. Alguém estava gritando, alto, com raiva. Eu não conseguia entender as palavras. Nem era minha língua. Mas só pelo tom, parecia que alguém estava tendo uma discussão acalorada. Fui ao banheiro para me recompor. Mas poucos momentos depois ouvi mais gritos. Dessa vez era diferente, mais alto, mais áspero. Parecia uma briga. Gritos, barulhos de coisas quebrando, móveis batendo, baques pesados. Eu não aguentava mais. Isso ia acabar hoje à noite. Mancando, fui para o corredor. O corredor estava silencioso, como se nada estivesse acontecendo no apartamento do vizinho. Bati na porta deles, alto o suficiente para fazê-la tremer nas dobradiças. Nada. Nenhuma palavra. Nenhum som. Era como se o apartamento estivesse realmente vazio e ninguém estivesse brigando lá dentro segundos antes. Bati de novo, mais forte dessa vez, a porta tremendo sob meu punho. Eu sabia que tinha alguém lá dentro. Eu estava ouvindo eles todas as noites há dias. Ainda assim, nenhuma resposta. Podem baixar o som, por favor? Eu gritei para a porta, mas de novo, silêncio.
O andar inteiro estava morto. Lambi meus lábios nervosamente, fervendo de raiva. Incrível, o tipo de porcaria que algumas pessoas fazem. Furioso, me virei para o meu apartamento, lançando olhares de raios para a porta do vizinho. Mas assim que cheguei no meu, ouvi um clique. A porta do vizinho tinha destravado. Congelei. Meus olhos se fixaram na entrada em frente a mim, esperando para ver quem, ou o que, ia sair. Mas ninguém entrou. A porta se abriu escancarada. E ainda assim, nenhum som veio de dentro. Fiquei ali, plantado no lugar, olhando para a abertura escura. Quem tinha aberto aquela porta? Se não tinha ninguém lá dentro? Alô, tem alguém aí? Eu chamei para a porta aberta, minha voz um pouco trêmula. Por mais bravo que eu estivesse há poucos momentos, a porta se abrindo sozinha tinha me abalado. Mas a curiosidade era mais forte. O que meus vizinhos estavam fazendo ali? Vizinhos que supostamente nem moravam naquele lugar. Eu vou entrar. Me aventurei mais para dentro. Só quero conversar com vocês sobre baixar o som à noite. Entrei lentamente no apartamento. A entrada estava completamente vazia, parecendo que ninguém morava ali há anos. Os poucos móveis estavam cobertos com plástico, embora na verdade não tivesse muitos móveis. Mas rapidamente vi de onde os barulhos deviam estar vindo. Uma das portas internas estava entreaberta, um brilho vermelho saindo de dentro, e achei que vi movimento. Desculpa. Alô? Tem alguém aí? Eu chamei de novo, esperando que alguém saísse. Ninguém veio. Nenhuma palavra. Nenhum som. Nenhum movimento. Hesitei. Que diabos eu estava fazendo no apartamento de outra pessoa? Se eles me encontrassem ali, iam achar que eu era um ladrão e iam quebrar minha cabeça. Mas alguma coisa ainda me puxava para frente. Empurrei a porta mais para dentro, e o que vi lá dentro me congelou no lugar. Era um quarto montado para revelar fotografias. As lâmpadas vermelhas brilhavam fracamente. Equipamentos estranhos entulhavam todas as superfícies, o tipo usado para fazer cópias. Mas o que mais me chocou? Cada foto era minha, tiradas como se alguém estivesse dentro do meu apartamento, me fotografando constantemente, tomando café da manhã, dormindo, até tomando banho, ou batendo na parede com frustração, gritando com os vizinhos barulhentos. Que diabos era isso? Como alguém tinha entrado no meu apartamento para tirar essas fotos? Estava sob vigilância, mas essas não eram fotos de câmera de segurança. Pareciam que alguém estava bem do meu lado tirando fotos. Mas não tem mais ninguém no meu apartamento. Só eu. Aproximei-me, inspecionando as fotos. Todas eram minhas. Às vezes mais desleixado, às vezes com cabelo diferente, mas inconfundivelmente eu. Aí virei elas e vi os versos. Datas. As datas tornaram tudo ainda mais assustador. Algumas mostravam horários que nem tinham acontecido ainda. Outras eram de quando eu nem tinha me mudado. Móveis diferentes, roupas diferentes. Mas algumas eram exatamente iguais, como terça à noite, comendo comida chinesa para a viagem, desligando na frente do meu programa favorito. Que diabos está acontecendo? Alguém está me espionando? Aí veio o choque de verdade. Uma foto colocada entre as outras. A data nela era exatamente 2 semanas a partir de agora. E lá estava eu de novo. Só que dessa vez, eu estava deitado no meio do quarto, bem onde meu sofá fica agora, estirado no tapete, estripado e sangrando. Meu sangue gelou, mesmo que essas fotos fossem adulteradas. Como? E por quê? O pânico tomou conta. Eu tinha que sair desse apartamento. Agora. Saí correndo do quarto para o corredor. O prédio ainda estava silencioso, estranhamente como se ninguém morasse ali. Bati a porta do vizinho e corri de volta para o meu apartamento. Andei de um lado para o outro, ofegante. O que eu deveria fazer? O que uma pessoa faz em uma situação dessas? Só tinha uma decisão sensata: sair. Sair daqui o mais rápido possível. Aí, parado ali na minha sala, com os joelhos tremendo, vi alguma coisa. Pelo canto do olho, bem por cima do meu ombro, um flash. Um flash de câmera. Eu tinha me mudado fazia só 1 semana. O apartamento era bem localizado, não na parte mais agitada da cidade, mas ainda de fácil acesso. Consegui alugar um lugar no último andar de um prédio de 5 andares. Lá em cima, o corredor já era bem estreito e não tinha muitos apartamentos. Na verdade, nesse último andar só tinham 4. O meu no canto direito, no fim do corredor. Ao lado, um apartamento que supostamente estava vazio há anos. Depois outro que estava em reforma há muito tempo. E no extremo oposto morava uma senhora, sozinha. Quando o proprietário me mostrou o lugar, eu me apaixonei na hora. Não tinha muitos prédios altos no bairro, então parecia que você estava acima da cidade em si.
Conseguia ver longe, apreciar a vista das árvores distantes e o pôr do sol. Aquele apartamento parecia um sonho. Sem muita hesitação, decidi ficar com ele. Em poucos dias eu já tinha me mudado e pensei comigo, não podia estar mais sortudo. Talvez uma semana tenha se passado quando ouvi os barulhos pela primeira vez. Uma noite, no meio do sono, fui acordado de repente. Parecia que alguma coisa tinha caído, um guarda-roupa ou algum móvel pesado. Sentei na cama na hora, assustado. De onde será que veio essa pancada tão forte? Liguei rapidamente a luminária da minha mesinha de cabeceira, vai que era um ladrão, ou sei lá o quê. Aí veio de novo, um estrondo alto. Mas dessa vez parecia uma porta batendo, seguido de passos pesados. Os barulhos vinham do apartamento ao lado, o que ficava do lado do meu. Fiquei ali, confuso. O proprietário tinha me dito que aquele lugar estava vazio há anos. Um casal de idosos morou ali uma vez. Eles tinham um filho, mas ele se mudou para o exterior e o apartamento foi abandonado. E agora parecia que alguém estava desempacotando ou até mesmo se mudando. 1 da manhã, olhei para o relógio. Com certeza era exatamente 1 da manhã. De novo veio o barulho, como se caixas estivessem caindo. Só podia ser comigo, pensei. Finalmente me mudei para o apartamento dos meus sonhos. E agora algum lunático decide se mudar para o lado no meio da noite. Levantei, fui para a sala e verifiquei se a porta da frente e as janelas estavam trancadas. Ainda estava um pouco paranoico por ser novo no lugar, mas estava tudo seguro. Me servi de um copo d'água e voltei para o quarto. Afinal, tinha trabalho de manhã. Não queria passar a noite toda ouvindo alguém remexendo móveis. Ainda bem que estava cansado o suficiente para o sono me pegar, embora os barulhos continuassem. Quando o despertador me acordou de manhã, silêncio. Nenhum barulho, igual quando me mudei 1 semana antes. De manhã saí correndo do apartamento. Ainda dei uma olhada brava para a porta do vizinho, mas não tive tempo para nada. O trabalho estava me esperando no escritório. Meu dia passou rápido, uma terça-feira normal. No caminho para casa, peguei comida chinesa para o jantar. Perfeito. Em casa eu assisti TV. Não tinha nada melhor para fazer do que assistir programas idiotas. Programas de perguntas e respostas eram meus favoritos. Mas como não eram muito emocionantes, peguei no sono no sofá logo depois do jantar, com a TV ainda ligada. Quase gritei quando acordei. O sofá realmente tremeu embaixo de mim. Parecia que uma tonelada de terra tinha acabado de cair em algum lugar, ou como se um trem estivesse passando na rua lá fora. Durou só 1 segundo, mas no meu estado meio dormindo me aterrorizou. O que estava acontecendo? Me levantei do sofá e fui jogar água no rosto para acordar um pouco. Aí ouvi de novo. Os mesmos barulhos da noite passada, mexendo, arrastando, como se alguém estivesse reformando o apartamento. Sentei de volta no sofá, irritado. Eu devia saber. Bom demais para ser verdade. Um apartamento bonitinho, quase sem vizinhos, em uma localização ótima. Eu devia saber que tinha alguma pegadinha. Afundei no sofá, cabisbaixo. A TV ainda estava ligada, embora meu programa favorito tivesse acabado há muito tempo. Agora já era 1 da manhã. Foi aí que me caiu a ficha. De novo, exatamente 1 da manhã, igual a noite passada. Era alguma piada de mau gosto do vizinho começar a mudar os móveis a 1 da manhã? Aí uma barulheira veio do apartamento do vizinho, como se alguém tivesse ligado uma máquina de lavar roupa de 100 anos atrás. Meu sofá vibrou, a parede zumbiu e alguma coisa pareceu bater do outro lado. Indignado, aumentei o volume da minha TV. Se é guerra, beleza. Guerra seja. Amanhã eu ia trabalhar de casa de qualquer jeito. Podia lidar com o barulho deles hoje à noite. O documentário sobre pessoas acima do peso agora estava tão alto que me deu dor de cabeça. Mas não me intimidei. Se eles não iam se importar, então eu ia mostrar para eles. Aí, de repente, alguém bateu na minha porta. Não! Socou na porta com raiva. Fiquei bravo também. São eles que estão fazendo barulho e estão socando na minha porta? Essa era a segunda noite que eu era acordado pela reforma deles no meio da noite. Fui pisando duro até a porta e a abri com força. Lá estava um homem com cara de sono, de roupão e pijama. Nada a ver com o que eu estava esperando. Cara, você é louco? Ele começou. É 1:30 da manhã e você está botando a TV no último volume? Você perdeu a cabeça? Eu só... Gaguejei constrangido. Eu estava brigando com os vizinhos. O homem me olhou com os olhos apertados, confuso, como se eu tivesse dito algo impossível. Que vizinhos? Ele zombou. Ninguém mora do seu lado há anos. E as pessoas de baixo se mudaram mês passado. Os 2 lugares estão vazios. Um silêncio pesado caiu. Eu não sabia o que dizer.
O homem parecia irritado, cansado e profundamente desdenhoso. Abaixa essa porcaria da TV, ele rosnou finalmente. Consigo ouvir daqui de 2 andares abaixo. Estou tentando dormir. Desculpa. Não vai acontecer de novo, murmurei nervoso. Mas aí me caiu a ficha. E se esse cara só conseguisse ouvir minha TV, mas não aquela pancadaria e barulheira horrível vindo do lado? Enquanto ele se virava para ir embora, eu gritei para ele. Espera, eu disse. Você tem certeza que não ouviu mais nada além da minha TV? Não, ele respondeu com uma expressão dura. Agora abaixa, ou da próxima vez eu chamo a polícia. Ele desceu as escadas, me deixando sozinho com meus pensamentos. Desliguei a TV rapidamente. Melhor não dar mais um motivo para ele reclamar. Mas a pergunta me corroía. O que estava acontecendo do lado e como ninguém mais parecia notar? Meu dia foi horrível. Não importa o quanto eu achasse que o trabalho ia me distrair, eu não conseguia me concentrar em nada, exceto no que diabos estava acontecendo no apartamento do lado. O que era tudo aquilo? Fiquei ouvindo durante o dia, forçando os ouvidos, esperando ouvir alguma coisa. Mas nada. Até durante as reuniões, minha mente vagava, me perguntando se eu ia pegar algum som. Meu chefe até me repreendeu, perguntando se eu estava prestando atenção, porque era óbvio que minha cabeça estava em outro lugar. No fim do dia, senti que já tinha dado. Era melhor eu ir para casa. Talvez eu só precisasse de uma caminhada à tarde, senão eu ia mesmo enlouquecer, obcecado com os barulhos do lado. Assim que saí do meu apartamento, vi a única vizinha do meu andar, a senhora, chegando no topo da escada. Boa tarde. Eu a cumprimentei educadamente. Ela só acenou com a cabeça, respirando com dificuldade. Estava carregando uma sacola grande de compras. Devia estar exausta. Mas assim que ela percebeu de qual apartamento eu tinha saído, foi como se ela tivesse se assustado. Ela correu para o próprio lugar com a sacola pesada. Não pensei 2 vezes. Corri atrás dela e ofereci minha ajuda. Não. Não precisa, filho, ela disse com os olhos baixos, como se nem quisesse olhar para mim. Eu consigo sozinha. Tudo bem, eu disse gentilmente. Mas então pelo menos me ajuda com uma coisa. Se eu puder, eu tento. A mulher respondeu com uma risada baixa. O que você precisa? Algo estava estranho. Ela não parava de andar, como se estivesse tentando escapar de mim. Ela mantinha os olhos no chão, quase não me dando uma olhada. Você por acaso sabe? Eu insisti, mesmo com ela praticamente fugindo de mim. O que está acontecendo no apartamento do lado do meu? A mulher não quis responder, só continuou indo para a porta dela, murmurando para si mesma. Ela não disse uma palavra até estarmos bem na porta do apartamento dela. Até então, ela só bufava e suspirava, como se estivesse procurando as palavras certas. Então você sabe quais são os barulhos à noite? Eu insisti. Eu com certeza não sei, ela respondeu, destravando a porta. Sem mais nenhuma palavra, ela tentou entrar, fingindo que eu nem estava ali. Mas eu consigo ver que você sabe de alguma coisa, eu disse com a raiva entrando na minha voz. O que é essa pancadaria à 1 da manhã? A velha se virou da porta então. Dessa vez ela me olhou direto nos olhos. No rosto dela eu podia ver medo. Medo de alguma coisa que talvez ela nem pudesse falar. Filho, ela disse depois de uma breve pausa. Não faça perguntas. Não se meta nisso. Fique quieto. Você vai ficar melhor. E com isso, como se estivesse encerrando o assunto para sempre, ela fechou a porta na minha cara. Fiquei ali, completamente perplexo. O que ela quis dizer com não se meta nisso, você vai ficar melhor? O que tinha naquele apartamento? Enquanto eu encostava o rosto na parede, a voz murmurante de repente ficou mais clara. Eu conseguia ouvir o homem falando. Mas não fazia sentido. Ele estava recitando números, um após o outro. 1204-0823, 2204-0826, 2204-0830. Depois de um momento pensando, juntei as peças. Eram datas. Datas da semana que vem. Que diabos isso queria dizer? O que ia acontecer então? E aí a pancadaria começou de novo. Parecia que alguém tinha empurrado uma mala ridiculamente pesada bem contra a minha parede. Pulei para trás de susto. Será que eles perceberam que eu estava ouvindo? Mas rapidamente descartei o pensamento porque agora ouvi vozes de fora, conversando. Pessoas estavam falando no corredor. Essa era a minha chance. Não importa o que dissessem, eu tinha que descobrir o que estava acontecendo naquele apartamento do lado, o que me mantinha acordado há 3 noites seguidas. Corri para a minha porta e a abri sem pensar. Tinha uma figura parada na porta do vizinho. Parecia um morador de rua. Embora eu não conseguisse ver o rosto dele,
Um boné de beisebol estava puxado para baixo sobre os olhos, e por cima ele tinha um capuz bem fechado. O casaco grosso dele estava encharcado, e ele estava vestido como se não fosse meio de agosto. Ei! Eu gritei imediatamente. Pode me dizer o que diabos você está fazendo no lugar do vizinho? Mal consegui falar as palavras antes que a figura empurrasse um envelope pela fenda da correspondência do vizinho e saísse correndo pelas escadas. Foi aí. Meu sangue ferveu. Esse canalha provavelmente tinha invadido o apartamento vazio, fingindo que ninguém morava ali, e agora era ele que estava me mantendo acordado à noite. Eu não ia deixar barato. Ainda descalço, só de camiseta e cueca, corri atrás dele. O homem, percebendo que eu estava perseguindo ele, começou a correr mais rápido, praticamente pulando os degraus. Para, seu canalha! Eu gritei para ele. O que você está fazendo aí dentro? Mas a figura não respondeu. Ele só correu mais forte. Para, droga! Eu gritei furioso, mas descalço e correndo perdi um degrau, eu chiando de dor quando caí de joelhos. O homem nem sequer olhou para trás. Ele sumiu na última curva da escada. Provavelmente já estava na rua. Eu nunca ia descobrir quem ele era. Xingando baixo, sentei na beira da escada, esfregando meu tornozelo latejante. Eu tinha torcido ele feio na minha corrida estúpida. Bem nessa hora, uma moça apareceu subindo as escadas. Ela congelou quando me viu sentado ali. Ah, ela disse nervosa. Boa noite. Caiu a ficha na hora. Ela morava no segundo andar, se eu me lembrava bem, e devia estar voltando de uma festa. Ela parecia um pouco alterada. Ei, eu murmurei. Vai, não se preocupe. Eu moro no quinto. Só tive um pequeno acidente, só isso. A garota me deu um sorriso estranho, claramente sem saber o que pensar de me encontrar sentado ali no meio da noite. Aí ela passou sem mais nenhuma palavra, correndo escada acima. Espera aí, eu gritei para ela. Você não viu ninguém sair pela porta da frente, viu? Ela se virou, hesitando, pensando. Não, acho que não, ela disse finalmente. Eu estava sentada no carro do meu namorado lá fora por pelo menos 20 minutos. E ninguém saiu nesse tempo. Desculpa. Aí ela se virou e continuou subindo as escadas. Fiquei onde estava, esfregando meu tornozelo dolorido, e só um pensamento queimava na minha mente. Aquele maldito apartamento do lado. Naquela noite, achei melhor não mexer com o vizinho de novo. Eu estava cansado e tinha trabalho no dia seguinte. Mas quando acordei de manhã, decidi que não ia trabalhar de jeito nenhum. Meu tornozelo tinha inchado muito e era difícil até ficar em pé nele. Então tive uma ligação estranha com meu chefe, dizendo a ele que ia trabalhar de casa por um tempo. O dia se arrastou. Enfaixei meu pé, tomei alguns remédios, esperando que ajudasse. Quando o dia finalmente passou, eu estava exausto. Pedi comida para a viagem e decidi que ia ignorar o lugar do vizinho por enquanto. Se eu continuasse obcecado, ia perder a cabeça. Mas depois de 3 noites sendo acordado à 1 da manhã, apaguei quase que imediatamente. Acordei com gritos. Alguém estava gritando. Alto, com raiva. Eu não conseguia entender as palavras. Nem era minha língua. Mas só pelo tom, parecia que alguém estava tendo uma discussão acalorada. Fui ao banheiro para me recompor. Mas poucos momentos depois ouvi mais gritos. Dessa vez era diferente. Mais alto, mais áspero. Parecia uma briga. Gritos, barulhos de coisas quebrando, móveis batendo, baques pesados. Eu não aguentava mais. Isso ia acabar hoje à noite. Mancando, fui para o corredor. O corredor estava silencioso, como se nada estivesse acontecendo no apartamento do vizinho. Bati na porta deles, alto o suficiente para fazê-la tremer nas dobradiças. Nada. Nenhuma palavra. Nenhum som. Era como se o apartamento estivesse realmente vazio e ninguém estivesse brigando lá dentro segundos antes. Bati de novo, mais forte dessa vez. A porta tremendo sob meu punho. Eu sabia que tinha alguém lá dentro. Eu estava ouvindo eles todas as noites há dias. Ainda assim... Nenhuma resposta. Podem baixar o som, por favor? Eu gritei para a porta, mas de novo silêncio. O andar inteiro estava morto. Lambi meus lábios nervosamente, fervendo de raiva. Incrível. O tipo de porcaria que algumas pessoas fazem. Furioso, me virei para o meu apartamento, lançando olhares de raios para a porta do vizinho. Mas assim que cheguei no meu, ouvi um clique. A porta do vizinho tinha destravado. Congelei. Meus olhos se fixaram na entrada em frente a mim, esperando para ver quem, ou o que, ia sair. Mas ninguém entrou. A porta se abriu escancarada, e ainda assim nenhum som veio de dentro. Fiquei ali, plantado no lugar, olhando para a abertura escura. Quem tinha aberto aquela porta? Se não tinha ninguém lá dentro? Alô, tem alguém aí?
Eu chamei para a porta aberta, minha voz um pouco trêmula. Por mais bravo que eu estivesse há poucos momentos, a porta se abrindo sozinha tinha me abalado. Mas a curiosidade era mais forte. O que meus vizinhos estavam fazendo ali? Vizinhos que supostamente nem moravam naquele lugar? Eu vou entrar. Me aventurei mais para dentro. Só quero conversar com vocês sobre baixar o som à noite. Entrei lentamente no apartamento. A entrada estava completamente vazia, parecendo que ninguém morava ali há anos. Os poucos móveis estavam cobertos com plástico, embora na verdade não tivesse muitos móveis. Mas rapidamente vi de onde os barulhos deviam estar vindo. Uma das portas internas estava entreaberta, um brilho vermelho saindo de dentro, e achei que vi movimento. Desculpa. Alô? Tem alguém aí? Eu chamei de novo, esperando que alguém saísse, ninguém veio. Nenhuma palavra. Nenhum som. Nenhum movimento. Hesitei. Que diabos eu estava fazendo no apartamento de outra pessoa? Se eles me encontrassem ali, iam achar que eu era um ladrão e iam quebrar minha cabeça. Mas alguma coisa ainda me puxava para frente. Empurrei a porta mais para dentro, e o que vi lá dentro me congelou no lugar. Era um quarto montado para revelar fotografias. As lâmpadas vermelhas brilhavam fracamente. Equipamentos estranhos entulhavam todas as superfícies, o tipo usado para fazer cópias. Mas o que mais me chocou: cada foto era minha, tiradas como se alguém estivesse dentro do meu apartamento, me fotografando constantemente, tomando café da manhã, dormindo, até tomando banho, ou batendo na parede com frustração, gritando com os vizinhos barulhentos. Que diabos era isso? Como alguém tinha entrado no meu apartamento para tirar essas fotos? Estava sob vigilância? Mas essas não eram fotos de câmera de segurança. Pareciam que alguém estava bem do meu lado tirando fotos. Mas não tem mais ninguém no meu apartamento. Só eu aproximei-me inspecionando as fotos. Todas eram minhas, às vezes mais desleixado, às vezes com cabelo diferente, mas inconfundivelmente eu. Aí virei elas e vi os versos. As datas tornaram tudo ainda mais assustador. Algumas mostravam horários que nem tinham acontecido ainda. Outras eram de quando eu nem tinha me mudado. Móveis diferentes, roupas diferentes. Mas algumas eram exatamente iguais, como terça à noite, comendo comida chinesa para a viagem, desligando na frente do meu programa favorito. Que diabos está acontecendo? Alguém está me espionando? Aí veio o choque de verdade. Uma foto colocada entre as outras. A data nela era exatamente 2 semanas a partir de agora. E lá estava eu de novo. Só que dessa vez eu estava deitado no meio do quarto, bem onde meu sofá fica agora, estirado no tapete, estripado e sangrando. Meu sangue gelou, mesmo que essas fotos fossem adulteradas. Como? E por quê? O pânico tomou conta. Eu tinha que sair desse apartamento. Agora. Saí correndo do quarto para o corredor. O prédio ainda estava silencioso, estranhamente, como se ninguém morasse ali. Bati a porta do vizinho e corri de volta para o meu apartamento. Andei de um lado para o outro, ofegante. O que eu deveria fazer? O que uma pessoa faz em uma situação dessas? Só tinha uma decisão sensata: sair. Sair daqui o mais rápido possível. Aí, parado ali na minha sala, com os joelhos tremendo, vi alguma coisa. Pelo canto do olho, bem por cima do meu ombro, um flash. Um flash de câmera.